E eu vou fazer mais uma vez uma viagem de barco entre Santarém e Manaus. Começo aqui no terminal hidroviário de Santarém, 8 horas da manhã. E o movimento aqui eu diria, está devagar por enquanto, mas daqui a pouco certamente vai se acentuar o trânsito de pessoas por aqui. E essa é uma panorâmica aqui do Rio Tapajós, né, com as embarcações saindo para Belém, para Manaus. Enfim, é um movimento que toda manhã aqui é muito grande, né? A gente não percebe tanto assim, mas o movimento aqui é muito grande. E eu vou te contar essa história, viu? Vou te contar essa história dessa viagem de cerca de 24 horas. Entre 24 e 30 horas entre Santarém e Manaus. Eu tô aqui já com a minha mala aqui, com a minha mochila, me dirigindo aqui à embarcação. São cerca, eu acho que um pouco mais de 300 metros entre o terminal e a beira do rio, o porto, né? As pessoas que vão ter acesso às embarcações vão por essa passarela aqui, meio que já se entronizando na viagem, nas várias linhas que existem aqui, saindo de Santarém para estados como Amapá, como Amazonas, que é o nosso caso, e mesmo para a capital, né? Passando por algumas cidades aqui do estado do Pará. A nossa viagem começa assim, dessa forma. Bom, essa fase aqui a gente vai entrar na embarcação, né? Só uma panorâmica aqui do entorno. Precisa de alguma coisa aí? Deve estar toda bonitinha de farda, né? Pode entrar já? E eu cheguei mais cedo para conhecer melhor a embarcação, que é o ferryboat Madame Cris, que no primeiro semestre de 2023 era a embarcação com o menor tempo de duração da viagem entre Santarém e Manaus. Chegar mais cedo me deu a condição de me adaptar ao equipamento. Lembro que todo passageiro pode comprar sua passagem online, que é uma forma prática, moderna de saber mais sobre a sua viagem de barco. Bom, depois de passar o bilhete aqui, a gente já se dirige aqui ao interior da embarcação para pegar lugar e tal. Chegando aqui com uma certa antecedência, justamente para a gente ver o melhor lugar para ficar, para colocar devidamente a rede e tal. Bom, já estamos no clima da viagem. Deixa eu te mostrar o lugar de onde saímos, que é o terminal hidroviário Joaquim da Costa Pereira, em Santarém, um dos mais modernos do Brasil, com uma estrutura condigna a uma região onde o transporte fluvial tem uma importância das mais relevantes. E a embarcação é essa que você está vendo, que promete fazer o percurso de 30 horas, o que é um fato novo para a linha ligando a cidade paraense à capital do Amazonas. É muito importante que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, que possa dê seu like aqui para a gente continuar produzindo conteúdo como esse aqui, abrangendo toda a Amazônia. Nós estamos já a cerca de 1 hora da viagem, olha só, nós estamos aqui no porto de Santarém, no terminal hidroviário, e as pessoas já começaram a se colocar aqui para a gente ter uma viagem que já está se tornando conhecida por ser o tempo mais curto entre Santarém e Manaus. E a Lígia aqui, é aqui da embarcação. Lígia, como é que é essa viagem, tendo um tempo tão curto quanto esse? É uma viagem agradável, onde a gente pode dar um certo conforto para os nossos passageiros. Eles se sentem bem acomodados e acolhidos. Vamos lá, estamos aqui com a Lígia e com o Francisco. Bora dar uma volta aqui? Olha só, nós estamos aqui, esse aqui é o convés, né, que chama, né? Sim, primeiro convés. Primeiro convés. Isso. Então assim, aqui nós estamos aqui a 1 hora da viagem e tem mais gente para chegar. Normalmente as embarcações aqui recebem um número considerável de pessoas. Então elas se colocam aqui estrategicamente nas redes, né? Até agora dá para ver que estão
espaçadamente de uma para outra e tal. O que é aqui, Lígia? É a área do refeitório. Aqui, como vocês podem ver, é onde os passageiros formam fila aqui. E aí tem a fila de prioridade e a fila das pessoas para fazer a alimentação. Café da manhã, almoço e janta? Café da manhã e almoço e janta inclusos. Quanto é que tá a passagem para fazer essa viagem? Tá, de Manaus a Santarém tá 195 e... aqui, que ela falou, né? Ali tem água, né, para as pessoas. E como vocês podem ver, temos sempre os biscoitinhos para deixar os nossos passageiros à vontade, né, tomar um suco. Tem a área aqui também da cafeteira, se você quiser um cafezinho que depois você pode adoçar, tem a opção dos adoçantes, do açúcar, tem o chá. E aqui é onde a gente serve a refeição. Aqui também, quando o passageiro chega, ele pode tomar o café dele, tem um pãozinho à vontade. Lá é a área da açuqueira, que daqui a pouco eles estão fornecendo, né, durante a viagem. Então, assim, a gente disponibiliza também a questão do álcool, para o passageiro se sentir acolhido e bem à vontade e seguro. A questão da higiene, que a gente sempre tenta manter esse padrão. Eu tô dando, antes da viagem, tô dando algumas informações que todo vídeo que eu faço de viagem de barco me perguntam demais. Uma é se tem conexão, olha só. Aqui diz o seguinte, olha só, olha aqui. Aqui tem durante toda a viagem, né? R$50 para a viagem completa e 1 hora a pessoa paga R$10. Ou seja, você não vai ficar desguarnecido de conexão, né, para fazer contato com quem você quiser ir embora no meio do Rio Amazonas, entre duas cidades importantes aqui da nossa região, que é Santarém e Manaus. Bom, Francisco, e essa parte aqui qual é? Esse aqui é o segundo convés. Segundo convés? Positivas. As pessoas não... Seria aqui o segundo andar, mas... Isso, seria... o segundo andar, é. Tá, e bom, as pessoas vêm pra cá, né? Algumas... eu, por exemplo, quanto mais alto pra mim é melhor. Porque eu tenho uma visão panorâmica destacada, né? E aqui elas vêm, se colocam aqui. Não, olha só, isso antes da viagem, viu, pessoal? Lembrando que ainda tem muita gente para chegar, porque ainda falta 1 hora para o início da nossa viagem. E é esse aqui o ambiente da embarcação Madame Cris, que faz a viagem no menor tempo entre Santarém e Manaus. Bom, eu vou te mostrar agora aqui na embarcação a cabine de comando. Vamos aqui conhecer a área do comando. Sejam bem-vindos. Aqui é onde parte nosso comandante determina aqui o nosso trajeto. Então aqui a gente tem todo um aparato, uma aparelhagem, né? Tudo de última geração para justamente ajudar na viagem, nos auxiliar qualquer situação que possa vir a acontecer. Beleza. Comandante, uma embarcação dessa que já está conhecida como a viagem mais curta, qual é a máquina que ela usa? Qual é o motor? São 2 motores de 829 HP. É essa a razão de... Qual é o tempo que a gente vai fazer daqui para Manaus? A gente está fazendo faixa de 30 horas de viagem, subindo, sim, descendo 24 horas. Ah, legal. Beleza. Bom, a gente vai acompanhar com vocês aí essa viagem. De vez em quando eu vou entrar aqui na cabine para dar uma gravada. Também tem aqui o sistema de comunicação para avisar os nossos passageiros quando a gente está encostando nas cidades, para justamente os passageiros terem o tempo de se organizar, né? Avisando, auxiliando, sempre da melhor maneira possível. Aqui também a gente pode avisar os nossos passageiros a questão da refeição, da alimentação. Então aí é através disso aqui que a gente tem a comunicação. Tem todo o sistema de comunicação, exatamente. Né? Bom, queria conhecer agora lá a parte de cima lá. Como é que você chama lá, a parte de cima? Terceiro piso.
terceiro piso, que é a área de lanche, né? De lanche, uma a área recreação, mais, recreação. Isso, uma área mais voltada de à lazer. recreação, né? Sim, a área de lazer, a gente pode dizer, para os nossos passageiros, onde o passageiro ele se sente à vontade ali de tomar uma cervejinha, fazer um lanche diferenciado, né? Então ele tem essa opção de jogar um dominó. Então assim, o que a gente preza muito é a questão de dar uma boa segurança, né, e qualidade no atendimento. Legal, vamos lá. Bom, a gente já está no terceiro piso, né? Terceiro piso, aqui como vocês podem ver, né, temos aqui a área do bar, onde o passageiro ele pode se sentir à vontade de vir pedir solicitar o Wi-Fi, comprar, como já foi mostrado antes, e tem as opções de comprar aí uma pipoca, uma bolacha, algo diferente, né? E também tomar a sua cervejinha para curtir a viagem. Certo, quer dizer, quem quiser comprar o Wi-Fi vai ter que vir aqui. Pode vir aqui, exatamente. Cadê ela? A Vivi. O nome dela? Vivi. Bibi? É a Vivi. Vivi. É contigo Essa com o Wi-Fi, é a né, Vivi. velho? É a mulher que conecta todo mundo com o mundo. É ela que conecta todo mundo. Também aí pede um lanche, tem x-salada, essas coisas. Sim. O lanche lá na frente é que é? Aqui é uma área de lazer. Bora mostrar aquela área de lazer. Pessoal, estou fazendo aqui um passeio com vocês completo para quando vocês vierem já saber o que tem que fazer e onde fazer, né? Essa aqui é uma área, olha só, uma área muito grande. E vocês podem observar, a embarcação ela é monitorada para dar a segurança para os nossos passageiros. Ela tem um monitoramento sim, completo durante a viagem. Sim, se acontecer alguma coisa, exatamente, a gente tá gravado. Tá recuperar, gravado. exatamente. Então é isso, a gente sempre tenta dar uma qualidade no nosso serviço e transmitir uma tranquilidade, né, para os nossos passageiros. Sim. Bom, pessoal, olha só. É daqui que a gente tem essa visão antes de sair aqui do Porto de Santarém. Aqui para essa região, essa parte aqui é o Porto do DER. E ali, como vocês estão vendo, é o Terminal Hidroviário de Santarém, Joaquim da Costa Pereira. É um dos portos mais movimentados na Amazônia. Já falei para vocês. E essa aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a casa de máquinas, tá? Mas deixa o comandante já falou qual é a duração. Não, As máquinas. as máquinas, né? O motor. A capacidade, né, do motor. Daqui a pouco eu vou mostrar mais para vocês. Olha só, pessoal, no momento que o barco desatraca aqui do Porto de Santarém, das instalações do terminal hidroviário da cidade, a gente inicia a nossa viagem com pouquíssimo atraso nenhum, aliás, e a gente sai aqui do porto, né, para essa viagem de pouco mais de 24 horas, que é, como eu falei para vocês mais uma vez, é a viagem mais rápida entre Santarém e Manaus. Um dia, olha só, aqui nublado, um pouquinho nublado para cá, mas a gente tem a expectativa de que não chova, pelo menos na parte da manhã, o que já é uma boa informação para quem está numa viagem como essa, né? Para curtir, para poder aproveitar área livre como essa aqui. Sempre é uma boa ideia de poder circular durante a viagem, né? Porque ficar todo tempo deitado em rede não é muito fácil não, mas a ideia é a gente aproveitar o máximo que a gente puder, e isso é o que vai acontecer. Olha só, essa aqui que é o panorama do início da nossa viagem. Pessoal, esse aqui é o nosso momento de saída aqui do terminal hidroviário da cidade. A gente fazendo uma espécie de um passeio aqui, certamente que o comandante faz
uma navegação mais lenta para a gente, para o passageiro, de repente aproveitar um pouco mais essa cidade de 351 mil habitantes, considerada entreposto comercial aqui da região oeste do Pará, uma cidade de importância muito grande para o turismo aqui da Amazônia, porque Santarém tem um apelo histórico, tem um apelo das belezas naturais com as suas praias, e é sempre um atrativo especial para quem faz essa viagem, poder de uma forma fotografar, poder gravar. E é isso aqui, saída de Santarém nessa viagem de pouco mais de 24 horas, que eu vou registrar e mostrar tudo para vocês. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu aqui no Cidinha na Gira me abestalhei aqui e acabou que nós passamos pelo encontro das águas do Rio Amazonas e Tapajós. Olha só, já tá já no lado do Amazonas, o Tapajós, mas também hoje não tá fazendo, o sol não tá contribuindo para fazer uma diferenciação de uma água para outra. Mas a gente já tá já no Rio Amazonas para cumprir a nossa etapa aqui de passar a maior parte do tempo nesse rio tão famoso no mundo, Rio Amazonas. Vamos que vamos. Bom, a navegação tranquila até agora, né? Não tem problema nenhum. Rio Amazonas, dia de muito sol. E aqui na cabine de comando, o pessoal aqui da tripulação. Bom, qual é a previsão de chegar em Óbidos? Chegar lá, né? Em Óbidos, né? Chegar lá, a previsão é umas 2h30 lá. 2h30, então são o quê? 4 horas e meia? Isso, 4 horas. Sair mais 10, né? Isso. Aí de lá é Juriti. Vamos chegar lá. Depois de Óbidos, Juriti. Juruti e depois? Paritins. E depois? Taquatiara e Manaus. Manaus. A gente deve passar, por exemplo, em Juruti de noite já, né? 5h30. Em Juruti 5h30, Parintins 9 horas. 9 horas. E Taquatiara? 7 horas da manhã tu passa lá. Tá bom, beleza. Olha, como curiosidade da viagem, posso dizer o seguinte: as primeiras 6 horas é isso aqui, mais ou menos. Não tem o que fazer e as pessoas aproveitam para, entre outras coisas, ou ler ou dormir antes de parar na primeira escala, né? E é assim, esse é o ritmo da viagem, que cumpre o seu papel, cumpre o seu ritmo normal, mas para quem está viajando é de descanso total. Olha, Tem um documento para ela tirar para mim, uma cópia. esse é o momento da chegada da embarcação na cidade de Óbidos, a primeira parada do Madame Cris na viagem entre Santarém e Manaus. A gente chega praticamente com o horário previsto. E a gente tem essa visão aqui bem interessante dessa cidade histórica, uma das cidades mais importantes do estado do Pará, aqui nos séculos passados, especialmente no século XIX, teve uma importância militar, foi uma base militar do governo brasileiro, e também um pouco antes serviu como recolhimento de coletoria de impostos da coroa portuguesa. Óbidos tem essa importância muito grande, dá para ver já lá no fundo, né? A igreja de Santana, que é a padroeira aqui da cidade. No momento que eu aproximo para vocês a câmera, para vocês terem uma ideia
desse lugar que sempre foi muito importante economicamente do estado do Pará. Momento de aproximação no Porto de Óbidos. Pelo que eu estou observando, tem passageiro para subir ali. Então, mais do que justifica a parada do Madame Cris aqui no Porto de Óbidos. Olha, normalmente o porto que costumava parar era aquele bem ali. Mas nós, pelo jeito, a gente vai parar nesse aqui. Olha só, quantidade de pessoas esperando a oportunidade de subir na embarcação. Olha só, pessoal, na hora da parada, alguns vendedores ambulantes, eles entram numa embarcação, né? As pessoas... Olha o geladinho de Itaperepá, macaxeira frita. Cupuaçu. Olha o geladinho. Olha a bananinha frita, macaxeira frita. Fale, patrão. Banana frita, macaxeira frita. Olha só, vou mostrar com vocês aqui essa dinâmica aqui. Opa, desculpa. Passageiro subindo, passageiro descendo. Olha a banana frita, olha a banana frita. Tem coca gelada, hein? Olha só, movimento grande, viu? Seja bem-vindo. Manaus. Esse é o movimento aqui. E muitos vendedores ambulantes atuando. Até a banana, ainda tem a macaxeira, ainda tem água de coco, ainda tem. Aqui não acaba e nem termina, só quando acaba. Bom, a gente vai deixando agora o porto aqui de Óbidos para pegar uma etapa que não é muito longa, é na direção de Juruti. Comandante, que a gente chega mais ou menos lá em Juruti? 5h30 lá. 5h30, vamos chegar lá de dia, para chegar talvez ainda de dia lá em Pariti, né? Isso, não. Já no início da noite, né? É, 8h30. Sim. Bom, vamos lá. Isso aqui é uma etapa que a gente vai pegar durante o dia ainda. Vamos que vamos, olha só, tá mudando a configuração aqui do tempo, né? Já não tá tão... Bom, seja o que Deus quiser, tá tudo bem, vamos lá, vamos que vamos. De 18 horas a embarcação já se aproxima do porto de Juruti. Portanto, a gente, conforme estava previsto, a gente chega ainda pela parte do dia. Dá para perceber claramente o centro da cidade, o que para os passageiros é até interessante, porque normalmente quem viaja assim de embarcação quer ver um pouco da cidade por onde as embarcações passam. Esse é o caso de Juruti. Olha, mais uma cena muito típica aqui nos portos que a gente vai passando, né? Esse aqui, no caso, o porto da cidade de Juruti. Enquanto as pessoas entram, outras já saíram. A prioridade é de quem sai, primeiramente, depois aquelas que vão entrar. E também essa rotina aqui de venda dos ambulantes, né, que atuam fortemente, né? Banana frita, piracuí com banana. E é mais uma parada tradicional daquelas que se faz entre Santarém e Manaus. O pessoal vem pra cá, pra cima, assistir. O pessoal aqui de baixo a mesma coisa. E o pessoal dos barcos do lado do mesmo jeito.
Bom, saída de Juruti, momento que começa a escurecer e tal, e a embarcação passa aqui pelo centro, né? Tempo que a maioria das pessoas vem para cá dar uma olhada, para dar uma contemplada aqui. E o barco vai partir agora na direção de Parintins, que é outro porto importante nessa linha aqui, mas já no estado do Amazonas, né? Daqui para frente a tendência é escurecer, aí sim, daqui a pouco sai o jantar e as pessoas mais do que nunca se recolhem. Vamos que vamos, vamos que vamos. Aproximação agora aqui com a armação aqui, onde as embarcações tradicionalmente atracam. Vou mostrar para vocês aqui essa aproximação. Dá para ver aqui que tem alguns, deve ser passageiros. Porto muito tradicional. A última vez que eu passei por aqui estava desativado por questão de avaria na estrutura, mas que agora dá para perceber que voltou ativa, o que é sempre uma informação importante. Porto de Parintins, Amazonas. Olha só. Pessoal, só para vocês terem uma visão bem rápida da dinâmica aqui do porto. E o pessoal oferecendo queijo. Olha aí, olha aí. Isso aqui é tradicional do porto de Parintins. Olha o queijo, olha o queijo. Queijo de manteiga. É isso aí, pessoal. Mais uma parada, mais uma ilustração para vocês. Enquanto fazer aqui um 360, para que vocês possam acompanhar onde é que nós estamos e as pessoas que vão entrando na embarcação. Beleza? Mais uma etapa amanhã, a gente mostra mais. Olha, durante o dia, né? Tô postando isso já na quinta-feira para vocês terem uma ideia da nossa viagem entre Santarém e Manaus. Da manhã, o bacana é a gente poder ter essa visão aqui bonita do rio, da vegetação, né? Tranquilo. E a gente aproveita, né? Quem acorda cedo, uma parte ainda está dormindo. E se tem uma coisa que as pessoas fazem muito por aqui é dormir, viu? Mas dá para aproveitar. Tem algum momento da viagem que dá para aproveitar e muito. Olha, nós já estamos a, sei lá, 10 minutos de Itacoatiara, que é uma das cidades importantes do estado do Amazonas. A gente consegue já avistar de longe uma cidade com peso histórico, uma cidade com peso econômico, de muita importância no cenário econômico do estado do Amazonas. Daqui a pouco vamos mostrar a aproximação com o porto. Não é certeza que essa embarcação aqui pare, a não ser que tenha alguém que vá ou entrar ou sair. Mas nessa embarcação tem uma senhora que está para ter filho, para ter criança, e o barco vai ter que parar com certeza. Então a gente vai acompanhar de alguma maneira. Vamos parar no porto da cidade de Itacoatiara. Bom, está confirmado que o barco vai parar aqui em Itacoatiara, né? Está confirmado que tem uma pessoa em emergência e a embarcação vai ter que parar. Só aqui preparando a situação aqui, a estrutura para
que uma senhora grávida possa buscar atendimento médico aqui na cidade de Itacoatiara. Olha, o pessoal já está preparando já a passarela aí para facilitar a vida da paciente enquanto o barco se aproxima da estrutura do porto. Olha aí a movimentação aqui do barco, do pessoal de terra. Uma cena, né, do transporte fluvial, uma cena da vida ribeirinha na Amazônia, entre o Pará e o Amazonas. Aqui em Itacoatiara, no porto de Itacoatiara, no estado do Amazonas. A paciente já está sendo encaminhada aí para a ambulância e o barco vai cumprir a sua missão, que é de se aproximar da capital amazonense aqui pelo rio Amazonas. Vida que segue, vida que segue. Se tem uma coisa que o passageiro tem em uma viagem de longa duração como essa, é tempo para apreciar a realidade ribeirinha às margens do rio Amazonas. As várias comunidades com sua realidade e com o seu ritmo próprio. Um mundo completamente diferente ao que se vê nos centros urbanos. Lugar de pessoas que mantêm uma relação umbilical com a terra onde nasceram e fazem questão de manter os laços. Essa é a Amazônia dedicada aos fortes, aqueles que mantêm um ritmo de vida do tempo dos antepassados, que viviam da pesca especialmente. Hoje, como antigamente, tem aqueles que cuidam do gado. São cenas que passam pela retina na velocidade da embarcação, mas que ficam na memória por muito tempo. Esse é o Amazonas, por onde as embarcações navegam, transportando riqueza, assim como dá ao pescador a oportunidade de levar o alimento para a sua família. É muita coisa que você vê numa navegação como essa, que enche os olhos das pessoas pela simplicidade e pela riqueza. Acaba sendo algo enriquecedor você presenciar essa realidade tão cabocla, tão ribeirinha, mas tão cheia de significado. E quando o Manaus aponta no horizonte, antes de a gente chegar perto do centro, a gente se depara com um espetáculo da natureza, que é o encontro das águas dos Rio Negro e Solimões. O Solimões para cá e o Rio Negro para lá, né? Tá um pouco nublado, o tempo não deu para fazer essa diferenciação. Mas dá para perceber, de alguma maneira, a diferença entre uma coisa e outra. Isso já é uma imagem daquelas emblemáticas do turismo do estado do Amazonas e da capital do estado, no caso Manaus, né? E a gente já se aproxima nessa viagem que ela é mais curta do que as outras, né? Esse é o momento da nossa chegada aqui no Porto Rodway, aqui em Manaus. A
gente cumpriu aquele cronograma, aquela previsão de 30 horas, praticamente 30 horas, um pouco mais do que isso, mas normal. Chegando aqui com toda a tranquilidade, né? Vendo esse movimento impressionante que tem o porto aqui. Deixa eu mostrar para vocês, aqui não tem mais o que mostrar para cá, mas deixa eu mostrar aqui as edificações aqui, só para vocês entenderem um pouco melhor de como é que é o movimento aqui no entorno do Broadway, né, desse porto aqui tão importante que, olha só, dá para ver isso foi colocado aqui no final do século XIX, início do século XX. Tem toda uma tecnologia inglesa empregada. Isso vem desde o ciclo da borracha, que naquela ocasião a tecnologia era inglesa. Para você ter uma ideia de quanto esse porto foi importante, o quanto ele serviu no ciclo da borracha, né, do transporte dos produtos que saíam daqui. E depois, com a Zona Franca, isso aqui também ganhou uma importância muito grande. Portanto, essa foi a nossa chegada aqui do Broadway, aqui em Manaus.